E aí, turminha, tudo bem? Por aqui, professor Carlos de Geografia. Prazer em estar com vocês novamente, turma do sexto ano. E o assunto dessa semana, a gente vai aprender a diferenciar as paisagens rurais e as paisagens urbanas. Como? Vamos diferenciar cada uma delas, observando que tipo de atividades econômicas prevalecem nesses espaços geográficos. O espaço rural e o espaço urbano. Então, as atividades econômicas do espaço geográfico. A gente já aprendeu lá passada que o trabalho é a atividade por meio do qual o ser humano altera o espaço geográfico, altera as paisagens para quê? Para satisfazer suas necessidades, seja de moradia, de lazer, de transporte, de consumo, de alimentação. Então, pelo trabalho, esses tipos diferentes que existem de trabalhar, que o homem tem, maneira diferente, habilidade diferente, a gente pode classificar o trabalho em atividades econômicas. E as atividades econômicas mais conhecidas, eu citei para vocês aí, a indústria, o extrativismo, a agropecuária, o comércio e a prestação de serviços. O que é a indústria? É a atividade por meio do qual o homem trabalha, amparado de equipamentos modernos, máquinas modernas, para produzir bens industrializados. Pode ser carro, pode ser eletrodoméstico, pode ser móveis, pode ser bicicletas, tá? São produtos industrializados. O homem produz ele, utilizando o seu trabalho, mas também assessorado, auxiliado, utilizando mecanismos modernos, usando máquinas e maquinários. O extrativismo é a atividade por meio do qual o homem ele extrai recursos da natureza, extrai diretamente da natureza e extraindo esses recursos, ele procura produzir economias com esses recursos, produzir dinheiro ou então para a própria subsistência. Então, nós temos a agropecuária também. A agropecuária é a junção de agricultura com pecuária. A agricultura é a atividade por meio do qual o homem cultiva a terra, lavra a terra, planta vegetais, tá? E pecuária é o trabalho humano na criação de animais. Ele cria animais para vender, para o seu sustento, e aí desenvolve uma atividade econômica com esse trabalho. O comércio é muito característico da nossa realidade. A gente observa no nosso espaço os supermercados, os shoppings, as mercearias. São espaços destinados para comercialização de produtos. A venda não produz, não extrai, ele só vende. E a prestação de serviços, que é o trabalho humano, quando o próprio homem ele tem uma habilidade específica, ele consegue desenvolver, e aí ele vai vender aquela habilidade dele, como é o caso dos professores, que tem habilidade para dar aula, os médicos têm habilidade para fazer cirurgia, para passar medicações, o pedreiro sabe fazer casa, o mecânico sabe consertar as máquinas, tá? Então eles prestam um serviço para a sociedade e fazem disso uma atividade econômica, fazem disso o seu sustento para ganhar dinheiro. Então, muitas paisagens se diferenciam de acordo com a presença ou não dessas atividades. Por exemplo, no espaço rural, que tipo de atividade econômica que mais prevalece? E nas paisagens urbanas ou nas paisagens das cidades, que tipo de atividades econômicas, daquelas que a gente acabou de citar, prevalecem na zona urbana? Então, nas paisagens urbanas, elas são caracterizadas pela concentração de edificações. Então, se você olhar uma paisagem urbana, você vai observar que os prédios, as casas, quase que 100% das vezes estão ali próximas umas das outras. Isso quer dizer o quê? Que elas estão concentradas, estão ali aglomeradas. E esses espaços dentro da cidade, eles têm a função de residência, de moradia, tem a função industrial, função comercial e função de prestação de serviço. O que é a função do espaço? De acordo com a atividade principal que se desenvolve nele, como moradia, lazer e ambiente.
Tá? Então, se num bairro eu tenho várias indústrias, ali naquele espaço da cidade, eu observo uma função industrial daquele espaço. Se tem muitos comércios num bairro, ou então em determinada rua do bairro, a gente observa que a função principal daquela rua não é de moradia, mas sim comercial. Se a gente observa que tem muitos hospitais, como no Polo de Saúde de Teresina, a gente observa o quê? Que naquela rua, naquele espaço, a função principal que tem lá é a prestação de serviço hospitalar. E a gente citou embaixo também a função ambiental, que é o caso dos parques ambientais, que tem essa função naquele espaço, naquele local de preservar a natureza. E muitas vezes até levar lazer para as pessoas da cidade. As paisagens rurais são caracterizadas pela pouca quantidade de edificações, ao contrário do que a gente já falou nas paisagens urbanas, onde os prédios e as casas estão próximas. Nas paisagens rurais, a gente observa que essas casas são mais distantes umas das outras. E na maioria desses espaços, na zona rural, eles assumem essa função de atividade econômica agropecuária, ou seja, as principais atividades econômicas que a gente pode observar ao olhar uma paisagem na área rural é a agricultura e a pecuária. A agricultura é a arte de cultivar as terras, pode ser plantando arroz, feijão, mandioca, tá? Cultivar alimentos. E a pecuária é a criação de animais. Então, as principais atividades econômicas que se desenvolvem na área rural são essas, é a agropecuária. Então, observando com frequência essas atividades econômicas numa paisagem, a gente de cara logo relaciona ela a uma paisagem rural. O interessante é que com o incremento das novas tecnologias, né, que hoje chegam ao mundo todo, o espaço geográfico do campo, ou seja, lá do interior, das áreas rurais, ele ganha áreas de modernidade. E alguns elementos que a gente observava só na cidade, antigamente, a gente observa também no campo ou no interior, como é o caso da chegada das indústrias. Hoje em dia, existem grandes proprietários de terra que produzem grande quantidade de alimentos e a indústria já se instala ali naquela propriedade. Dali o arroz já sai ensacado, o feijão já sai lavadinho, pronto para ser comercializado nas cidades, ser transportado e ser comercializado. E essa paisagem rural, com esse ar de modernidade, com esse ar industrial, a gente chama ele de agroindústria. A agroindústria hoje é um cenário, é uma paisagem bem característica do interior, da zona rural. Ou seja, a indústria, a modernização do campo, tanto para o cultivo como para a criação de animais, cultivo de alimentos ou para a criação de animais. Também nas paisagens rurais, a gente observa uma outra atividade econômica que é o extrativismo. Ocorre aqui muito no Piauí a extração da palha de carnaúba. O pessoal do interior retira a palha de carnaúba para poder vender ela e para vender a cera. Então, o extrativismo é esse trabalho humano que ele se dirige até a natureza e retira diretamente os alimentos para depois dali poder vender ou consumir. Então, ele não plantou, ele não cultivou, ele controla a natureza e retirou. É o extrativismo. Nós também temos um extrativismo que ele acabou se modernizando, assim como a agricultura e com a pecuária, que é um extrativismo também moderno. Por exemplo, a extração de brita, que é aqueles seixozinhos que o pessoal usa para fazer asfalto. Hoje em dia, na área rural, temos várias máquinas em algumas propriedades que quebram a rocha, trituram e transformam naquelas pedrinhas pequenas, tá? O homem vai lá, extrai da natureza e depois vende. Então é uma espécie de extrativismo moderno, a mineração. A mineração, quando ela utiliza de maquinários modernos, ela é um extrativismo moderno, um extrativismo industrializado, mas bem presente nas áreas rurais. Então, gente, para finalizar, a gente pode observar nas paisagens rurais o que? A atividade agropecuária e a atividade extrativista, mas atualmente com a modernização do campo,
a gente observa uma agroindústria, uma indústria do agronegócio, da pecuária, ligado diretamente ali ao elemento industrial, que é bem comum nas cidades, as indústrias. E nas paisagens urbanas, a gente observa a atividade industrial, como é o caso aqui em Teresina, tem a Guadalajara, tem a Houston Bike, tem a Onyx Jeans. E o comércio, a atividade comercial também é bastante intensa nas cidades. Viu um comércio intenso, é uma paisagem urbana, como é o centro aqui de Teresina, com bastante comércios. E a prestação de serviço, como nós citamos o Polo Saúde de Teresina, que é uma área da cidade, um espaço que tem essa função de prestar um serviço hospitalar. E a gente fica por aqui, tá bom, gente? Obrigado pela atenção. Bons estudos.